Nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro Mãos Unidas, tem por título Erros e Faltas. Imaginemo-nos diante de uma falta alheia que nos fere e aborrece, erro que nos humilha e estraga a tranquilidade. Provavelmente, o delito terá sido até mesmo perpetrado contra nós. Vale, porém, conscientizar atitudes antes de apresentar qualquer reação. Se tiveres em condição de raciocinar, será justo inquirir de ti próprio se a pessoa em falha permanece em harmonia consigo própria. Disporá do equilíbrio que, porventura, estejamos desfrutando para ajuizar com um possível acerto em torno de acontecimentos e coisas? Que antecedentes lhe ditaram a mudança de conduta? Haverá contado na existência com as escoras afetivas que nos resguardam a segurança desde muito tempo? Que recursos de autoeducação recebeu para evitar a queda em que se nos fez objeto de inquietação? Que forças lhe pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança? Se te dispuseres ao autoexame indispensável à preservação da consciência tranquila sem nenhum obstáculo, compreenderás o ensinamento do Cristo que nos pede amor pelos inimigos e recomenda se perdoe a ofensa 70 vezes, 7 vezes, sempre que nos bata a porta ou nos visite o coração. E não basta unicamente observar a posição anômala em que os nossos companheiros terão agido. Razoável reconhecer que se vivemos, sentimos, pensamos, falamos e trabalhamos juntos, somos espíritos na mesma faixa de evolução, uns mais à frente e outros um tanto à retaguarda do progresso, guardando todas a possibilidade de errar pelos empeços morais que ainda nos caracterizam. A diferença entre aqueles que se transviam e aqueles que se conservam em linha reta é que o companheiro ainda impecável se mantém de freios seguros no carro da própria vida, e o outro, que errou, perdeu temporariamente o controle da direção. Um excelente exercício para a gente medir o tamanho do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É quando a gente recebe os golpes de pessoas próximas, através de faltas, erros que nos humilham, alguma coisa que aconteça no momento de explosão emocional daquela pessoa que está convivendo com a gente. Porque ainda temos convívio com muitas pessoas e em alguns momentos a gente tem que tomar um cuidado, uma vigilância muito grande para também não ser esse tipo de pessoa, aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Que quando o momento de explosão do outro está acontecendo, ele não quer deixar barato. Ele quer dar sempre a última palavra, ele quer vencer a briga, ele quer provar o tempo todo que ele está certo. E isso é um excelente parâmetro para a gente medir, depois de parar e falar, meu Deus, o meu egoísmo ainda é tão grande que eu não consigo ficar calado diante de uma injusta agressão, diante de um comentário infeliz ou diante de uma explosão emocional. E é interessante que, pelo menos falando aqui por mim, a gente colecionava derrota até a gente conseguir um dia se calar e deixar o companheiro falar, e deixa ele explodir. Quando você mantém aquela postura de serenidade, aí daqui a pouco ele se acalma também, e ele vai ter um momento de arrependimento também por ter falado daquela maneira, ou às vezes não, às vezes ele vai achar que está certo mesmo e que falou mesmo. Mas você manteve a serenidade, e pelo menos com relação a mim, né, a última vez que isso aconteceu, logo depois eu encontrei na minha mesa do trabalho um presentinho, um mimo lá, era o pedido de desculpa dessa pessoa. Por quê? Porque na verdade a gente vai perceber o seguinte, todos nós aqui na Terra temos momentos de contrariedade. Aqui na Terra não tem para onde correr, a gente vai ser testado mesmo nesse sentido, para ver como anda o nosso equilíbrio, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e a partir daí que a gente tem condição de avaliar a gente mesmo e entender, ó, eu estou nesse degrau aqui, o que eu posso fazer para poder melhorar daqui para frente. E o Emmanuel, ele vem dar assim um roteiro, fala assim, ó, se te vês em condição de raciocinar, tá? Às vezes a gente não tem condição de raciocinar. Às vezes eu também estou naquele momento de explosão emocional também,
Aí o Chico Xavier falava que melhor, se tiver água por perto, bota água na boca para não falar coisa que vai vir a se arrepender depois. Mas eu brinco às vezes, Chico, nunca tem água do meu lado nessas horas, mas tudo bem, quando eu tenho condição de raciocinar, ele fala assim, será que aquela pessoa está em harmonia com ela mesma? Será que no primeiro momento, não está aqui nem no texto, será que ela está se dando conta do mal que ela está fazendo a ela mesma só por estar naquele desequilíbrio que vai desorganizando as nossas células, vai desorganizando o nosso sistema nervoso e trazendo um monte de alteração na nossa saúde? Quando ela melhorar, o corpo vai começar a trabalhar para restabelecer, mas às vezes o negócio pode complicar bastante. E o Emmanuel vem propor para que a gente faça essa análise em alguns quesitos que são interessantes. Fala, será que aquela pessoa dispõe de equilíbrio para ajuizar com possível acerto em torno das coisas, do acontecimento e coisa? É claro que no momento de desequilíbrio, ela está desequilibrada, ela não está tendo equilíbrio, tudo bem. Quais foram os antecedentes que ditaram essa mudança de conduta? Será que ele já não está vindo estressado de outras coisas, normalmente de problemas muito graves que a pessoa está trazendo de casa, conta para pagar, é alguém doente, alguma coisa muito grave? E ele está com um lado emocional ali muito à flor da pele? Ou então, que antecedentes que lhe ditaram a mudança de conduta? Haverá contado na existência com escoras afetivas que nos resguardem a segurança desde muito tempo? Será que teve alguém para encostar a cabeça e desabafar, conversar, né? E alguém que também tenha um senso de equilíbrio para poder estar orientando no melhor caminho? Eu vou ser sincero, mas nessa minha encarnação eu fui encontrar esse alguém no ambiente religioso. No ambiente religioso eu fui encontrar pessoas mais equilibradas que eu parava para conversar e as pessoas vinham com orientações mais seguras que estavam além, muitas das vezes além do meu alcance, mas que me propuseram um desafio. Tenta fazer isso. Se você fizer, vamos ver o resultado depois. Que recursos de autoeducação, isso aí é que é, né? Até que ponto a pessoa já compreendeu que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as más inclinações dele, né, e pela sua transformação moral. Que recursos de autoeducação ele recebeu para evitar essa queda? E que forças lhe pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança? Aí o Emmanuel fala, se te dispuseres ao autoexame indispensável à preservação da consciência tranquila, aí você vai compreender o ensinamento do Cristo que nos pede até amor pelos inimigos, pede que perdoa a ofensa 70 vezes 7, sempre que nos bata a porta ou nos visite o coração. Mas eu não sei se com vocês acontece isso, e é uma coisa que a gente tem até que policiar bastante. Tem algumas pessoas que, pelo simples fato de a gente já ter desenvolvido uma simpatia, ou até mesmo nem conhece tanto, mas tem aquela simpatia que é natural, e a pessoa pode fazer e acontecer e você não desequilibra. E com outros parece que você perde a paciência muito rápido. E a gente fica perguntando por que isso? Por que está tendo essa predileção? E procura fazer um trabalho com a gente mesmo de entender. Também é um irmão igual ao outro também. Por quê? Porque de repente a formação cultural dele ou as afinidades não estão iguais às minhas, não está tendo simpatias iguais às minhas, gostos iguais ao meu. Mas ele também é um filho de Deus. Mas enfim, não basta unicamente observar a posição anômala que eles terão agido. É razoável reconhecer uma coisa que muita gente tem dificuldade, a gente está sempre trabalhando isso nas palestras. Aqui na Terra, a gente procura analisar aquela pessoa que é o mais criminoso de todos, e a gente começa a olhar para aquela pessoa e falar, meu Deus, não tem muita diferença de mim para ele, não. Quando o Chico Xavier fala que criminosos somos todos nós quando somos descobertos, a diferença entre mim e ele está sendo que eu estou conseguindo me controlar mais, estou conseguindo domar as minhas más inclinações. Mas, dependendo da circunstância, quem diria, assim, eu nunca vou matar, será que não? Em legítima defesa, você chegar em casa, um filho seu, um parente seu querido, você de repente para legítima defesa, a gente não sabe, né? Então a gente fica pensando assim, meu Deus, me preserve dessas provas mais duras, ou se elas acontecerem, esteja do meu lado, me ajude. Mas
todos aqui na Terra estamos mais ou menos na mesma faixa de evolução, no mundo de expiações e provas. Então temos que desenvolver essa tolerância, esse amor um pelos outros. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.